também tem uma pergunta relacionada, que é: o Brasil pode sofrer possíveis embargos do Irã? Parece que este episódio já está superado. Deixa eu explicar para quem não sabe. O Irã compra 1/3 de todo o milho produzido no Brasil e tem uma conta conosco de 2 bilhões de reais por ano de compra. O Irã entrou numa confusão com os americanos, né? Não o Irã, os americanos entraram de novo numa confusão com o Irã, né? O Irã é uma nação gigantesca, importante, é a velha Pérsia, né? Desde o Alexandre, né? Ela nunca mais sofreu nenhum tipo de derrota e o Irã hoje está sendo boicotado pelos norte-americanos. O Brasil, diante dessas questões, tem uma tradição que está sendo rasgada pelos loucos que ocuparam Itamaraty, e sob a guia de outro maluco que dá conselhos a partir dos Estados Unidos, por um presidente que não entende absolutamente nada de coisa nenhuma e que virou o animador de auditório e o grande responsável por esse caos que está se transformando na vida brasileira. Então veja bem, qual era a posição do Brasil? Não intervenção em assuntos dos outros, solução pacífica dos conflitos. E no caso do Irã, o Irã estava desenvolvendo tecnologias que poderiam desaguar no desenvolvimento da bomba atômica. Essa é a razão pela qual os norte-americanos começaram a perseguir os iranianos. A partir daí, o Brasil entrou e, num extraordinário esforço diplomático brasileiro, que não é nem muito comum, nós acabamos desenhando um acordo que o Irã topou. E o governo americano, com o governo Obama, topou também. Então, aquele conflito parecia ter sido desanuviado e o Irã tinha assumido o compromisso de não desenvolver a bomba atômica e aceitar as inspeções internacionais, que era basicamente a linha do acordo que o Brasil propôs. Tragédia das tragédias, a humanidade está vivendo um momento muito difícil. O Trump ganha a eleição nos Estados Unidos, revoga unilateralmente o acordo que os Estados Unidos tinham assinado por intermédio do Barack Obama, que o Brasil tinha rabiscado o acordo, e aqui se elege esta figura exótica, né, fanático, o maior puxa-saco que eu já vi de autoridades estrangeiras, é esse presidente Jair Bolsonaro. Enquanto fala em Brasil acima de tudo, só falta voar na braguilha do Trump, tamanho o escândalo. Eu estou muito indignado, vocês vão tendo paciência aí, e quem achar ruim meu jeito de falar, vai botando na conta de quem está vendo o seu país ser destruído. E a gente não pode deixar por menos não. Pois bem, com isso agora, o que é que faz o senhor Bolsonaro? Dois navios iranianos, estacionados no porto de Paranaguá, no Paraná, carregados de milho, foram se abastecer. Algum vagabundo desses aí que inferniza a República Brasileira sob a liderança do vagabundo Mor, fez com que o Bolsonaro proibisse a Petrobras de abastecer os navios. Veja, não falta problema para nós brasileiros. Ou seja, o Irã imediatamente convocou uma entrevista, através do seu embaixador, com muita razão, indignado, os navios parados, 40, 50 dias, e ameaçaram simplesmente retaliar o Brasil, suspendendo 2 bilhões de dólares de compras. De novo, o agronegócio brasileiro pagando o pato da sua imprudência de votar num despreparado, desclassificado, em que está se transformando o atual presidente do Brasil. O ministro Toffoli, desta vez, né, mandou que a Petrobras fizesse o abastecimento. Isso está feito, mas o Brasil vai arranhando. Já arranhou a relação com a Rússia, já arranhou a relação com a China, já arranhou gravemente a confiança dos vizinhos, na proporção que se dispôs a fazer o jogo sujo dos Estados Unidos na questão da Venezuela, e assim o Brasil está arrumando confusão mundo afora, sem nada em troca. Nada em troca. Isso é o que mais me choca. Só para vocês terem uma ideia, 6 meses de governo. Entregaram aos Estados Unidos uma cota de 750 mil toneladas de importação de trigo subsidiado. Isso vai liquidar a triticultura do sul brasileiro. Entregaram a base de Alcântara, ou seja, um lugar privilegiado para o lançamento de foguetes, de satélites geoestacionários. Entregaram aos Estados Unidos e está proibido que autoridades brasileiras entrem na base sem autorização dos norte-americanos. Botaram um general vergonha, Duque de Caxias deve estar se revirando no túmulo. Como é que o exército brasileiro aceita uma imundície dessa? Não é? Tem uma vergonha na cara,
comandante do Exército. Não é possível que o senhor admita uma coisa dessa. Hoje tem um general brasileiro no vice-comando da Força Sul do Exército americano. Ou seja, um general do Brasil está sob comando de uma força militar criada pelos americanos para, eles não têm território no sul, para eventualmente exercitar a sua prepotência ao sul, onde está o Brasil. Né? Ainda tem mais. Abriram unilateralmente a exigência de visto. O princípio guia das relações internacionais é o princípio da reciprocidade, ou seja, eu te trato da forma como você me trata. Pois bem, o Brasil, com o senhor Bolsonaro, violentou este princípio e entregou aos americanos o direito de entrar no Brasil sem visto, enquanto qualquer brasileiro para ir na Disneylândia passa aí uma humilhação e muitos são negados, sem explicação, sem coisa nenhuma. E muitos brasileiros, desesperados pela falta de oportunidade aqui dentro, vão para os Estados Unidos ilegalmente, e lá até crianças estão sendo separadas dos pais, enquanto o senhor Jair Bolsonaro faz essa vassalagem. E agora, para completar essa vergonha, esse escândalo, o senhor Jair Bolsonaro nomeia o filhinho dele, está pretendendo indicar o filhinho dele de 35 anos, policial, para o posto de embaixador do Brasil. O posto mais difícil da diplomacia brasileira no mundo é o de embaixador junto aos Estados Unidos. Mas eu não acabei de contar ainda o resto da entrega. 80% das importações brasileiras, que já são um terço de tudo que a gente consome aqui, de óleo diesel, de gasolina, dos americanos. Assinou o documento entregando à Embraer uma joia tecnológica por o preço do Hotel Copacabana Palace praticamente para a Boeing. Ou seja, em 6 meses. E agora essa venda da BR Distribuidora, a gente não sabe ainda, mas eu estou apostando como é o capital norte-americano o principal controlador de mais esse avanço. O senhor Bolsonaro está vendendo o Brasil, entregando a troco de nada. Isso é o que eu digo. O que é que os americanos deram ao Brasil? O que é que nós conseguimos desse tipo de vassalagem? O que é que nós conseguimos de volta para o nosso povo?